Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Deus de bondade, de infinita misericórdia, de infinito amor, em especial por ter nos concedido mais esta oportunidade no corpo físico, mais esta oportunidade para trabalharmos constantemente na condição de seres imortais que provisoriamente estamos aqui na Terra vivenciando uma experiência humana e temos à nossa disposição esta ferramenta que nós temos com o nome de corpo físico, que nós conhecemos com o nome de corpo físico e que temos à nossa disposição, que o Senhor da vida nos concedeu na condição de empréstimo provisório, para que possamos administrar da melhor maneira possível este belíssimo patrimônio. E é por isso que agradecemos a Deus mais uma vez. E agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade. Então precisamos constantemente agradecer a Jesus nesta condição de guia e modelo para todos nós que aqui nos encontramos, porque Jesus é o caminho que leva para a verdade e para a vida. E precisamos também de agradecer constantemente aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores que, conforme nós encontramos nas questões do Livro dos Espíritos, e em especial na questão 459, estes companheiros que constantemente estão intervindo na nossa vida e, conforme as nossas atitudes, eles intervirão constantemente para nos auxiliar. E, por último, agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente, de forma perseverante, estão aqui conosco, nesta página ou em outras páginas virtuais, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo, neste segundo dia do ano de 2021, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, satisfeitos da vida, felizes por mais esta oportunidade, imensamente gratos pela vida. Então hoje teremos como base para as nossas reflexões o capítulo de número 19, do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. E o capítulo de número 19 tem como título Ação de Graças. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli, agradecendo mais uma vez a esta dezenas de companheiros que estão aqui conosco nesta página virtual. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela assistência de todos vocês, através das boas vibrações, através do auxílio na semeadura, através dos compartilhamentos com seus amigos, com os grupos que vocês participam, levando a outros companheiros a oportunidade de conhecerem também o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejamos todos nós semeadores do Evangelho do Cristo,
sejamos todos nós semeadores desta boa semente. Então aqui, no livro de Carlos Bacelli e Irmão José, o capítulo de número 18, que tem como título Sobre a Terra. E Irmão José começa nos dizendo o seguinte: não te importes se alguém te ignora no esforço de fazer o bem aos semelhantes. Então aqui Irmão José nos chama a atenção que não precisamos nos importar, não precisamos ficar chateados, porque companheiros de jornada, em muitas situações, nos ignoram neste esforço de fazer o bem, neste esforço de levar a outros companheiros de jornada em maiores necessidades do que as nossas, o auxílio. E aí ele segue dizendo: aprende a fazer as coisas para Deus e não para os homens. Então aqui, de uma forma muito sábia, Irmão José nos chama a atenção que nós precisamos aprender urgentemente. Nós que ainda não aprendemos, precisamos aprender na prática a fazer as coisas para Deus, não para os homens, porque não estamos aqui na terra para agradarmos aos homens, agradarmos às outras criaturas, mas estamos aqui na terra para agradarmos a Deus, agradando a nossa consciência. Porque se a nossa consciência está tranquila, se a nossa consciência aprovou ou está aprovando as nossas atitudes, é porque estamos no caminho correto. Então, por isso que Irmão José nos fala: aprende a fazer as coisas para Deus e não para os homens. E acrescenta que a indiferença dos outros ao teu trabalho é um dos modos com que as trevas procuram anular-te na tarefa de construção do mundo melhor. Então aqui ele nos chama a atenção que exatamente as artimanhas que o mundo das trevas utilizam para que nós desistamos do trabalho, da nossa tarefa para a construção de um mundo melhor. Nos traz aqueles companheiros, nos traz a indiferença. Então o trabalho das trevas, o trabalho daqueles companheiros que ainda não concordam com o trabalho do Cristo, que ainda não concordam com o amor, com a ação do amor, então eles fazem de tudo para que outros companheiros que se alinham a eles, que estão de acordo com eles nas vibrações, que eles nos vejam e nos tratem com indiferença, para que nós, se não estivermos em vigilância, nós desistamos do trabalho para a construção de um mundo melhor. Não desistamos, não entremos nesta faixa vibratória, sigamos adiante, mesmo que sendo tratados com indiferença, mas sigamos adiante no trabalho do bem, na semeadura do amor. E ainda ele acrescenta o seguinte: além da aprovação da própria consciência, não esperes, pois, contar com moções de aplauso de mais ninguém. Então aqui ele nos lembra que nós não precisamos esperar e contar com aplausos de mais ninguém. O que nós precisamos contar constantemente é com a aprovação da nossa consciência. Por que a aprovação da nossa consciência? Porque exatamente na nossa consciência, conforme nós encontramos na doutrina espírita, em uma questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos onde é que está inscrita ou que está escrita a lei de Deus, os espíritos amigos nos respondendo a Kardec que a lei de Deus está escrita, está gravada na nossa consciência. Então é por isso que nós precisamos buscar constantemente a aprovação da nossa consciência, porque se a nossa consciência aprovou, se a nossa consciência está tranquila, está com certeza no caminho correto, ou estamos no caminho correto, e também com a aprovação de Deus. E ainda Irmão José nos diz:
sobre a terra. Ainda está longe o tempo em que os verdadeiros heróis serão arrancados ao anonimato, em que se desgastam pela vitória do ideal. E exatamente assim, sobre a terra, sem sombra de dúvida, que ainda está muito longe este tempo em que os verdadeiros heróis aparecerão. Porque os verdadeiros heróis não são esses que a televisão mostra em programas, em reality shows. Não, de forma alguma. Esses não são verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis são aqueles que trabalham no anonimato. Verdadeiros heróis são professores que trabalham no anonimato. São muitos companheiros que estão trabalhando no anonimato na área da saúde para salvar vidas e assim sucessivamente em várias profissões, assim como no campo ali do agrupamento familiar. Quantos pais de família, no caso pai e mães, estão ali agindo no anonimato, preparando cidadãos para um futuro melhor. E por último, o irmão José nos diz o seguinte: feliz de quem aprende a contentar-se com a felicidade que a prática do bem lhe proporciona. Sem sombra de dúvida que feliz realmente é aquele que aprende a contentar-se com a felicidade que a prática do bem lhe proporciona. Felizes seremos todos nós que um dia alcançaremos esta condição de felicidade pela prática do bem. Então aqui fechamos este parêntese neste início de estudo, de reflexões com o irmão José, e que possamos seguir adiante neste trabalho, conforme o irmão José nos fala, no anonimato, não querendo de forma alguma o aplauso dos homens, mas sim o aplauso e a aprovação da nossa consciência. E aí nos diz, bem parecido com esta mensagem de irmão José, é a mensagem de número 19, o capítulo de número 19 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, através de Chico Xavier, que tem como título Ação de Graças. Então aqui ele nos mostra a ação de graças de Jesus, onde, via de regra, para o mundo nós celebramos uma ação de graça que é contrária à verdadeira ação de graça celebrada por Jesus, e que deveríamos e que devemos aprender a celebrar também a ação de graça da vitória do Espírito, e não a ação de graça pela vitória das coisas materiais. Então aqui o capítulo de número 19 começa com palavras de Jesus. Anotação de Mateus, no capítulo 26, no versículo 27, onde Jesus disse e se comportou conforme anotou Mateus. Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então aqui Jesus disse aos seus discípulos isto: bebei dele todos, nesta simbologia em que Jesus estava prestes a beber o cálice mais amargo. Então aqui Emmanuel começa estas belíssimas reflexões nos dizendo o seguinte, analisando e refletindo acerca destas palavras de Jesus, acerca do cálice, acerca das graças que Jesus rendeu ao Pai, mesmo sabendo por todo o sofrimento que ele iria passar logo em breve, após aquele momento em que ele esteve reunido pela última vez fisicamente com os seus discípulos. Então Emmanuel começa nos lembrando o seguinte: no mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Então aqui ele nos fala que aqui na Terra, via de regra, nós celebramos, nós fazemos festas de ação de graças pelos triunfos passageiros da experiência física. Mas Jesus não se comportou assim. E aí ele diz que lautos banquetes, ou seja, fartos banquetes,
comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Sim, sem sombra de dúvida que nós ainda nos comportamos assim, fazemos festa enquanto outros estão chorando, enquanto uns estão celebrando a vitória daqueles uns que estão celebrando pode ser a derrota e a dor de muitos outros. Por exemplo, celebrar com festa, com música, a vitória em uma guerra, por exemplo. Quantos estão chorando por seus entes queridos que foram eliminados, que foram assassinados, que foram sacrificados naquela guerra? Então, e em muitas outras situações aqui na Terra, nós celebramos, nós fazemos festas, enquanto outros estão chorando. E aí Emmanuel diz na sequência que com Jesus, no entanto, vemos um ato de graça, um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. Então aqui ele nos lembra que com Jesus é diferente, que Jesus celebrou ali com seus discípulos, dando graças ao Pai por aquela oportunidade em que ele tinha certeza que iria ao sacrifício. Mas mesmo assim, e por isto mesmo, ele rendeu graças ao Pai porque tinha concedido a ele aquela oportunidade de exemplificar o amor até as últimas consequências, aquele amor incondicional. Então é por isso que Emmanuel nos fala que com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho, que parece às avessas, que parece contrário ao nosso modo de ser, aquilo que nós temos condições de registrar e de comportar aqui na Terra. E aí ele diz o seguinte: o Mestre Divino ergue hosanas ao Pai, agradece ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Então aqui ele nos lembra que Jesus rende graças a Deus, rende graças ao Pai, agradece imensamente ao Pai quando ele está partindo ao encontro do sacrifício supremo. E ele diz: muito obrigado, ó Pai, por me conceder esta oportunidade do sacrifício supremo pelo bem dos meus irmãos em humanidade. E aí ele diz na sequência: conhecerás, Jesus neste caso, conhecerás desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. Mesmo assim, ele rendeu graças, ele sabia que ficaria na solidão no Jardim das Oliveiras, mesmo assim rendeu graças a Deus. E ainda diz que padecerá injuriosa prisão. Ele sabia disso, mas mesmo assim rendeu graças a Deus. Meditará na incompreensão de Judas. Ele sabia que Judas o trairia, e mesmo assim ele deu graças a Deus. Ver-se-á negado por Simão Pedro. E ele tinha dito ali naquela mesa que naquela noite um daqueles que estavam sentados com ele na mesa o negaria por 3 vezes. E mesmo assim ele rendeu graças a Deus, porque ele sabia que aquele que o negaria, que aquele que o trairia, que aqueles que o abandonariam, nenhum deles estariam perdidos. E aí ele diz na sequência: experimentará o escárnio público. Ele sabia do escárnio público pelo qual ele passaria em breve, mas mesmo assim ele rendeu graças a Deus. Será preterido por Barrabás o delinquente infeliz. Ele sabia de antemão que seria preterido por Barrabás, mas mesmo assim rendeu graças a Deus por aquela oportunidade. Sorverá fel sobre a coroa de espinhos, mas mesmo assim rendeu graças a Deus.
recolherá o abandono e o insulto. Ele sabia que seria abandonado, ele sabia que seria insultado pela população, mesmo assim, rendeu graças a Deus. E ainda diz Emmanuel que Jesus sofreria injustificavelmente ou injustificável condenação. Ele sabia que seria injustamente condenado, mas mesmo assim se manteve firme e deu graças a Deus. E ainda Emmanuel acrescenta: e receberás a morte na cruz entre dois malfeitores. Ele sabia que passaria por aquele sofrimento, por aquele martírio, por aquela dor, mas mesmo assim ele rendeu graças a Deus. E por último, Emmanuel ainda diz: entretanto, agradece. Então, depois de tudo isto que Emmanuel nos falou, que Jesus iria passar e que ele sabia de antemão que passaria por tudo aquilo, mesmo assim ele agradece, mesmo assim ele rende graças a Deus. E aí Emmanuel ainda explica por que Jesus se comportou daquela forma. Porque Jesus, mesmo sabendo de tudo isto, ele deu graças a Deus. É que na glória do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. Ele não estava rendendo graças a Deus, ele não estava fazendo ali aquela ação de graças a Deus junto aos seus discípulos, mesmo sabendo de tudo que aconteceria. Ele não estava fazendo aquilo ali por coisas materiais, mas sim pelos valores eternos do Espírito, conforme nos diz Emmanuel. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o todo misericordioso, ou seja, Deus, pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra. Então, por isto que Jesus rendeu graças a Deus, louvou ao todo misericordioso por ter completado em segurança a sua missão aqui na terra. E ainda diz, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio, flagelação, suor e lágrimas. Mesmo assim, conforme nos fala Emmanuel, ele rendeu graças a Deus pela confiança com que o Pai o transformou em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, mesmo que tudo isto, mesmo que para tudo isso lhe custasse e lhe custou martírio, flagelação, suor e lágrimas. E por último, Emmanuel nos lembra o seguinte e encerra as suas reflexões: não te percas. Então aqui ele nos chama a atenção, aqui ele nos traz um belíssimo ensinamento em relação ao nosso comportamento em nossas ações de graças aqui na terra. Não te percas desse modo em lances festivos sob pretensas conquistas na carne. Então não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que te santifica, que santifica e aperfeiçoa, saibamos, na luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Então aqui Emmanuel, de uma forma tão bela, nos chama a atenção que precisamos aprender, mesmo nas dificuldades, mas se estas dificuldades estão nos servindo como professoras para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação, nós precisamos agradecer os recursos. Se estes são os recursos que nós temos à nossa disposição
devido às nossas escolhas equivocadas, devido à nossa ignorância, rendamos graças a Deus, que nos concede constantemente estas oportunidades para o aprimoramento e para a beleza da luz e também para a glória da vida. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e além de refletirmos, que possamos colocar mãos à obra, conforme nos diz o próprio Emmanuel, lá no capítulo 1 do livro Pão Nosso, que tem exatamente este título, Mãos à Obra. Precisamos colocar mãos à obra. Não é simplesmente estudarmos, refletirmos sobre a beleza e acharmos belos realmente estes ensinamentos, mas precisamos, além da reflexão, além do estudo, conforme o Espírito de verdade nos chama a atenção, espíritas, amai-vos. Então é preciso amar-nos uns aos outros e buscarmos a instrução para uma prática com segurança. Muita paz a todos e muito obrigado. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela companhia de todos vocês aqui nesta página virtual. E até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Até breve, um abraço fraternal e que possamos fazer constantemente esforços para seguirmos juntos, na prática, as pegadas do Mestre de Nazaré.